Primeira igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se posso colocar de pé, está cantando o louvor do Prato de Julho, antigo Prato de Julho, 403, Formosa Jerusalém, junto com a orquestra progressista. Enquanto a orquestra se prepara, os irmãos se preparam aí, nós aqui faremos oração. Não tem sombras em
fazer nossa leitura introdutória deste culto. Apocalipse 21, do 1 ao 7. A palavra do Senhor vem nos dizendo assim: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já passaram as primeiras coisas, são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Diante dessas palavras, convido todos os nossos irmãos a dobrar os nossos joelhos e levar a Deus uma oração em favor deste culto. Todos sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, que todos possam ficar à vontade para essa noite aqui adorar o nosso Deus, né? Nós possamos entregar nosso louvor a Deus em adoração, agradecer a Ele, né, por mais uma semana que se inicia, entregar a nossa vida diante dEle. Nós lemos aqui que Deus tem preparado um novo céu, uma nova terra, um novo lar para nós, onde ali não haverá mais pranto nem dor. Nós sabemos que nossos dias são difíceis, que muitas vezes nós chegamos aqui com dor, com angústia, com tristeza, e buscamos em Deus a solução. E o lugar certo é aqui. Enquanto nós aguardamos esse grande dia, nós aguardamos esse tão esperado dia que nós temos, essa esperança que Deus colocou em nosso coração, que nós possamos colocar as nossas vidas nesse momento, nesse exato momento, agora, na presença de Deus, que nós possamos entregar nosso louvor, a nossa oração, que todos fiquem à vontade para adorar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu passo a oportunidade para a orquestra progressista,
Logo após, a oportunidade vai estar com MCA.
Senhor, igreja. Amém. Quero convidar o grupo do louvor para estar aqui na frente. A diaconisa Alessandra, estaremos fazendo o recolhimento da oferta. A diaconisa Alessandra estará nos conduzindo em oração. Peço a igreja se coloque de pé para juntos orarmos ao nosso Deus. E quando após a oração, a igreja pode ficar à vontade. Senhor, irmãos, vamos todos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Obrigada pela oportunidade que estamos aqui. Obrigada, Senhor, por mais uma vez podermos ofertar na tua casa. Abençoa, Senhor, todos os dizimistas, ofertantes da tua casa, que nós possamos ter a provisão, Senhor, vinda de ti, que nunca, Senhor, falte nada nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso provedor sempre. Pai de misericórdia, também abençoa essas ofertas para que elas sejam multiplicadas, que elas alcancem o propósito do Evangelho da salvação. Senhor, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.
convidar a se colocar de pé, sempre louvando a Deus com mais um louvor antes da mensagem. Eu queria falar sobre um personagem, não, sobre uma pessoa. Nasceu lá nos anos 40, 1940, o nome dele era John Williams. John Williams, ele era um traficante de escravos. Ele transportava escravos por meio marítimo e ele passou boa parte da vida sendo um escravista, né? Transportando escravos, que era muito comum naquela época. Certo dia, numa dessas viagens, um barco sofre uma tempestade muito forte, a ponto de quase naufragar, de entrar água, o marinheiro se joga no mar e acaba morrendo. E John Williams, naquele momento, ele fala: Senhor, tem misericórdia de nós. Mas ele, naquele momento, ele não era nenhum cristão, ele não era nenhum crente, ele não estava em nenhuma igreja. Na verdade, depois, quando ele testemunha isso, ele fala que ele era uma pessoa muito ruim. Uma pessoa muito ruim. E ele, naquele momento, onde ele se viu ali à beira da morte, naquele naufrágio, naquele quase naufrágio no navio, ele fala isso. E ele, naquele momento, Deus, o Espírito Santo, começa a trabalhar na vida daquele homem. E aquele homem que era um escravista, que era um traficante de escravos, o Espírito Santo, a graça começa a trabalhar nele, a ponto dele ser convertido e se tornar um pastor anglicano. E aí, ele compõe uma das letras, um dos louvores mais bonitos, chamado Amazing Grace, cantado em igrejas católicas, catedrais, funerais, igrejas pentecostais, em todo lugar, um nome muito conhecido. E aí eu te pergunto, aonde a graça de Deus não pode alcançar? Em lugar nenhum. Onde nós imaginaríamos, onde o ser humano pode pensar que um escravista no meio do mar poderia naquele momento ter um encontro com Deus e começar uma ação transformadora na vida dele, da graça de Deus tomando a vida dele a ponto dele se converter a Cristo Jesus. Aonde a graça de Jesus não pode alcançar? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Para todos os homens, para todas as pessoas, para todo mundo, a graça de Deus ela está disponível. E a partir do momento em que o homem, em que a pessoa aceita essa graça, reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, você pode ter certeza que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. A partir daquele momento há uma transformação, a partir daquele momento há conversão, a partir daquele momento há joelho quebrantado, dobrado, reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor. E essa é a ação transformadora da graça de Cristo Jesus disponível a cada um de nós. Estava disponível no meio do mar para o escravista, e ele foi alcançado, está disponível nesta noite para mim e para você. Esse é Jesus Cristo, que a graça dele possa alcançar a nossa vida e possa causar uma ação transformadora, e que nós possamos cada dia reconhecer essa graça, porque a partir do momento que nós conhecemos Jesus e a graça dele, nós não somos mais o mesmo.
você abra a sua Bíblia nos Salmos 91, os 2 primeiros versículos para a nossa oração, em seguida a mensagem dessa noite. Salmos 91, versos 1 e 2 serão a base para a ministração dessa noite. Vamos ler juntos, com a sua voz, esses 2 versículos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi no Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ele confiarei. Feche os teus olhos, nosso Deus, Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor. Mais uma vez nós estamos na sua casa, felizes, contentes, alegres, por esta oportunidade, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora eis aqui, Senhor, a Tua palavra que está posta diante de nós. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que possamos sair daqui nessa noite ministrados, edificados na virtude e no poder do Espírito Santo de Deus. Se nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Vamos podem se sentar com a vontade. Estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Nós fizemos uma leitura introdutória, Salmos 91, e a verdade é que o livro de Salmos, ele é um livro que eu acredito que faça parte da tua história cristã, da tua vida cristã, né? Dentre tantas citações e dentre tantos textos bíblicos, talvez você tenha, assim como eu, se não às vezes mais de um salmos que você se lembre, que te edifique, que você, por vezes, até decorou, né? Eu me lembro assim, na nossa fase, né, vendo as crianças cantando aqui, na nossa fase como criança, nós éramos estimulados a decorar, né, os versos bíblicos. E se eu for colocar aqui, talvez o Salmos 1, Salmos 23, Salmo 100, Salmo 103, Salmo 116 e também o Salmo 91. Entre tantos salmos, talvez esse é um dos que nós às vezes vemos, né? Chega num comércio, chega numa casa, às vezes está lá, né? Se não, a Bíblia aberta nos Salmos 23, às vezes está lá nos Salmos 91. Mas, mais do que nós pensarmos em termos da Bíblia aberta como um amuleto, né, nas nossas casas, nas nossas empresas, nos locais onde nós trabalhamos, o nosso desejo é que o texto bíblico e também esses salmos ele possa ser aplicado nas nossas vidas, que nós possamos ter, né, esse texto bíblico praticado no nosso dia a dia. E o Salmos 91, ele é um salmos do rei Davi, de Davi, que eu e você conhecemos e sabemos que Davi ele passou por muitas fases na vida dele, passou por muitas dificuldades, né? Passou por várias transições, né? Num determinado momento ele teve ali o reino dele fragmentado, né? Dividido, teve diversas situações, ameaças de guerras reais, né? E também ao longo desse salmo nós vamos ver que Davi, por ser o escritor desse salmo, ele reflete exatamente esses períodos de guerra, os períodos de dificuldade, os períodos onde ele passou por inúmeras dificuldades, tanto na vida já como rei, como também na sua vida antes de ser rei. Então nós vamos ver que ao escrever o Salmo 91, Davi ele relata diversos cenários ligados à sua vida e ao seu ministério também, né, e à sua vida diante de Deus. Nós vamos ver que, por exemplo, né, antes de ser rei, Davi viveu anos como fugitivo. E daí nós vamos ver aqui ao longo dos salmos, nós vamos dar uma percorrida aqui nos salmos, que não é um salmo tão longo, né? Nós vamos percorrer, nós vamos ver que ele reflete isso, a fuga dele. Tá? Nós vamos ver também que dentro do seu reinado, eu e você sabemos que Davi ele cometeu alguns pecados, alguns momentos em que ele peca. E até um dos que nós estudamos esses dias da lição, aquele de recensear o povo contra a vontade de Deus, né?
e ali houve uma morte de mais de 70 mil homens, né, do reinado de Davi. Então todo esse cenário, Davi, ele relata no Salmo 91. Mas acima de tudo, esse salmo é um salmo de sabedoria. Em toda a época, o homem sempre precisou ser sábio, né? Sempre foi chamado a usar a sabedoria. E quando nós olhamos para o tempo presente, nós também vamos ver que hoje requer-se muito de nós o uso da sabedoria. Talvez nunca na nossa história cristã nós precisamos clamar tanto por sabedoria, para nós termos um discernimento entre as coisas que estão acontecendo. Então, o Salmos, ele é um salmo aplicado também no tempo presente. E por fim, o Salmos, ele trata sobre confiança. E acima de tudo, ele pode ser resumido naquele texto que nós conhecemos bem, do apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta. Então, ao longo do Salmos 91, nós vamos ver que tem tudo a ver com o que Paulo também escreveu nesse texto. Eu quero chamar, antes de nós entrarmos aqui efetivamente nos Salmos, eu quero alertar, né, nós deixarmos bem claro que os dois versos iniciais, eles são a base para esses Salmos. Quando você lê o Salmo todo, você vai entender que a chave para nós entendermos o desenrolar dos versículos, a partir do versículo 3 e diante, é o verso 1 e 2. Então nós vamos aqui agora percorrer, e eu quero deixar claro que os primeiros 2 versículos é a chave para todos os Salmos. Então vamos ver lá o primeiro verso, Salmos 91, versículo 1. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar aqui juntos, para que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. E aquele texto que é conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui o salmista, ele está falando de alguém. Olha aqui, e aí nós vamos também ao longo dos Salmos entender que tem hora que o salmista ele fala de alguém, tem hora que ele fala dele mesmo, e tem hora nos Salmos, nesse Salmo 91, que Deus, o próprio Deus, usa o salmista para ele falar, o próprio Deus falar com quem está lendo. Então o Salmo ele é muito rico nesse aspecto, né? Em vários momentos, e aqui nesse primeiro momento, o salmista está falando de alguém. E aí é óbvio que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. Está falando para mim e está falando para você. Então primeiro começa com aquele. Quem é aquele? É uma pessoa. Aqui não está falando de Deus, está falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então aquele sou eu, é você, somos nós, né? Então o chamado é para nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo. E habitar aqui, quando o texto traz habitar, não é viver de passagem. Não, o habitar, ele tem o sentido de permanecer mesmo, de morar, de desejar estar no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo, como nós bem sabemos, até as crianças sabem, né? Esconderijo é aquele lugar onde a gente se esconde mesmo, onde a gente busca refúgio, onde a gente busca um local separado. E daí aqui está falando, então nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos ali uma bênção, porque nós vamos desfrutar das bênçãos do Altíssimo. E quando nós, como eu falei na introdução, quando nós lemos o texto, como talvez só mais um texto, talvez só mais uma leitura, mas se nós agora começarmos a entender a aplicação disso na nossa vida, nós vamos entender que esse recado é um recado direto para mim e para você. É como se o salmista aqui e o próprio Deus, ele me chamasse pelo meu nome, chamasse você pelo teu nome, né? Então, se nós olharmos aqui para esse versículo e substituirmos isso pelo meu nome, né? Alcemir, você que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Levi, você que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, se você colocar na primeira pessoa ali, o Salmos ele fica muito mais forte, fica muito mais legítimo e fica muito mais direto para mim e para você. E daí ele diz que nós vamos descansar na sombra do Onipotente, né? Quando nós lembramos lá
da história de Israel, quando Israel andando ali pelo deserto, né, nós sabemos que durante o dia tinha a sombra, né, de uma nuvem que cuidava do povo de Israel. Então, conforme o povo de Israel caminhava, era uma sombra, era a sombra do Altíssimo que os protegia. E da mesma forma, na nossa caminhada cristã, nós temos que entender que nós estamos nos refugiando no Altíssimo e guardados pela sombra do Senhor no nosso dia a dia, mesmo diante de tantos dilemas, de tantas lutas, de tantas dificuldades que se nos apresentam no dia a dia. Então aqui agora é um convite para nós, literalmente, nós descansarmos na sombra do Senhor. As nossas aflições, e se nós formos medir, cada um de nós temos as nossas lutas. Não dá para dizer que eu luto mais ou menos que vocês, cada um temos as nossas lutas e os nossos desafios. Mas o que a palavra de Deus já nos diz aqui nessa noite no Salmos 91, que nós temos que nos refugiar na sombra daquele que pode efetivamente nos fazer descansar. Então que nós possamos descansar diante da sombra do Deus Todo-Poderoso. E daí diz mais, o versículo 2. Versículo 2 diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Agora, aqui está na primeira pessoa. Então, se o primeiro verso ele fala daquele, direciona para nós, agora o salmista ele fala dele mesmo. E daí é óbvio que também nós podemos aplicar também na primeira pessoa. E daí diz: direi do Senhor. Dizer é falar. E para você falar alguma coisa de Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. Como é que eu vou aplicar esse verso se eu não tiver intimidade com o próprio Deus? Então o chamado aqui é um chamado para nós sermos mais íntimos do próprio Deus. Porque às vezes parece, e da forma como nós muitas vezes vivemos, parece que há uma distância muito grande do próprio Deus Criador de nós, dada a santidade, dada a nossa pequenez, dado o tamanho dos nossos pecados. Quando nós olhamos para o Senhor, nós falamos: Senhor, há uma distância muito grande. Mas aqui, o chamado desse salmo é para que nós falemos do Senhor, para que nós entremos em um nível de maior intimidade com Deus, através da nossa oração, através de uma vida de consagração. E daí o que nós vamos falar do Senhor? Que Deus, que Ele, que o Senhor é o meu Deus. E aí, para a gente poder falar que é o meu Deus, tem que ter muita confiança, tem que ter muita certeza, tem que ter muito dia a dia, tem que ter muita intimidade mesmo. E assim, Ele não é só o Deus de Israel, Ele não é só o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele não é só o Deus da igreja adventista na promessa, Ele não é só o Deus do pastor Silvio, dos pastores. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, é o Deus que nós vivemos e que nós desfrutamos da sua presença na minha e na sua vida. E daí diz que Ele é o quê? Novamente, repete aqui, refúgio, fortaleza. E aí, nós temos que lembrar que Davi vivia um período de guerras. Ele vivia um tempo onde ele precisava, ora lutar, ora atacar, mas também por alguns episódios na sua vida, ele precisava buscar em Deus o refúgio necessário. Precisava se esconder, como aconteceu, né, com ele. Durante muito tempo ele andou e teve que se esconder de Saul. E em outros momentos, nas inúmeras guerras, ele precisava também buscar refúgio e fortaleza. E daí, ele escrevendo isso, obviamente que ele olha para esses momentos da sua vida, em que, provavelmente, diante de tantas angústias que ele vivia, ele se refugiava em Deus. E ao escrever, ele se lembrando de tudo isso, ele falava que, muito mais do que as fortalezas, né, ali das guerras, muito mais do que as cavernas que ele se refugiava, ele tinha a certeza de que o refúgio verdadeiro da sua vida era o Senhor nosso Deus. E assim, também na minha e na sua vida, diante das nossas lutas, dos nossos desafios, nós podemos e nós devemos
também dizer que o Deus que nós servimos é o Deus das nossas vidas, é o Deus que nós vamos não só confiar como refúgio e fortaleza, mas nós vamos viver em sua presença todos os dias das nossas vidas. E daí avança. Então, nesses 2 primeiros versos, eu acho importante nós entendermos, porque eles são a chave para o desenrolar das outras atividades, né, e das outras certezas que vão ser apresentadas. Aí o versículo 3 diz que: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aqui, daí, o salmista fala de Deus. Ele volta a se dirigir para outra pessoa. Ele está falando, ele te livrará. É como se fosse um texto direcionado para mim e para você mesmo. Olha, né? De novo, aí nós podemos de novo colocar o nosso nome nesse texto. Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver o passarinheiro ali mesmo. Era o indivíduo que caçava, né? Era o caçador de pássaros mesmo, que montava ali, às vezes, as armadilhas para prender os pássaros. Então, o laço do passarinheiro era o que as estratégias que o indivíduo tinha para poder laçar os pássaros, né, em geral. E daí fala ali, e vai livrar também da peste perniciosa. Naquele ciclo que eles viviam, as pestes eram algo que acontecia de forma corriqueira, dada as guerras, aos inúmeros mortos que tinham ali, né, os inúmeros soldados que tombavam. Então ali eles tinham um cenário de pestes que poderiam vir sobre as suas vidas, e também Davi coloca aqui o laço do passarinheiro. Talvez, quando a gente lê isso aqui, parece uma coisa que está um pouco distante da minha e da sua vida, né? Mas quantos são os laços que às vezes se apresentam na nossa vida? Quantos são os desafios de pessoas más, mesmo que se levantam contra a minha vida e a sua vida, e muitas vezes traições, emboscadas, né, lutas que se levantam contra a minha e contra a sua vida por pessoas que são más mesmo, porque a maldade está aí, às vezes no teu trabalho, na escola que você estuda, na família, nas pessoas que convivem com você. Então talvez nós precisamos abrir as nossas mentes e termos uma visão ampliada de que muitas vezes nós estamos vivendo lutas como essa que Davi também viveu. E daí coloca aqui algo muito mais agressivo, uma peste, algo pernicioso, algo grave que pode acometer a minha e a sua vida. Então nós vamos agora entender que Davi, ele, de forma clara, ele diz que o Deus que nós servimos é o Deus que nos livra de todo o mal, inclusive do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E daí avança e diz que ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. E aí aqui ele usa uma metáfora, né? O verso 4, ele é uma metáfora, porque é como se ele coloca aqui Deus, né? Uma analogia, é óbvio, como uma ave-mãe que toma conta dos seus protegidos, ali dos seus filhotes. Então ele vai te cobrir com as suas penas, e debaixo das suas asas você vai estar seguro. Numa outra tradução fala que Deus vai te cobrir com a sombra dos seus ombros. Então, se nós fizermos aí um comparativo, né, como a mãe que protege os seus filhinhos, ali, os seus filhotes, ou como um pai que carrega os seus filhos nos ombros, assim é Deus. E aí eu volto para um ponto importante. Eu acredito que é importante nós entendermos. Mas será que Deus faz isso com todas as pessoas? Porque algumas pessoas dizem assim: não, mas eu também sou filho de Deus, né? E daí vem aquela discussão: você é filho de Deus ou você é criatura de Deus, né? Porque aqui está claro de que Deus vai fazer e vai ter este cuidado do
que está relatado no verso 4, de proteger mesmo, como a mãe protege os seus filhotes, de proteger como um pai protege os seus filhos. Ele vai proteger aqueles que fazem o quê? O que está relatado no verso 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa sobre a sombra do Deus Onipotente, aquele que diz que Deus é o Deus da sua vida. Então vamos entender muito bem, meus irmãos, que esse texto aqui é o texto para a minha e para a sua vida. É o Deus para os filhos de Deus, para aqueles que servem a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. É esse o homem e a mulher que está coberto, protegido, está debaixo das asas do Senhor nosso Deus. E ali fala que a sua verdade, ou que a sua fidelidade, né? Em algumas outras traduções aqui, que a fidelidade de Deus, e nós bem sabemos que a fidelidade de Deus, ela se estende de geração em geração. Ela alcançou a geração de Davi. Fidelidade de Deus, ela alcançou a geração dos nossos irmãos da igreja primitiva. A fidelidade de Deus alcançou as suas gerações anteriores, aqueles que anunciaram o Evangelho para você, porque nós fomos impactados pelo poder do Evangelho. Alguém pregou o Evangelho para mim e para você. Então a fidelidade de Deus, ela vem se estendendo de geração em geração, e ela alcançou a minha vida e a sua vida, e para tudo isso nós damos glória a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus que é fiel. E ele fala que essa fidelidade, ou essa verdade, ela é escudo e broquel, né? Ali, esses dois instrumentos eram dois instrumentos usados pelos soldados naquela época. Primeiro era um escudo grande, mesmo, que protegia toda, até da face, né, aos pés. Então era um escudo maior, que tinha ali todo um sistema de proteção ali de couro, às vezes até mesmo de metais, que protegia contra as flechas na guerra. Eles estavam vivendo um período de guerra. Então você vê que tudo aquilo que Davi estava escrevendo tinha uma conotação com o momento de luta que ele passava. Um escudo que era um escudo maior, e o outro escudo, o broquel, que era um escudo menor, que era aquele que eles usavam no braço para se proteger. E daí a gente fica pensando aqui, né? Para um soldado, aquela proteção era importante. Agora, quando nós transportamos e vemos que a fidelidade, né, o amor, aquilo que Deus manifestou, que a verdade de Deus era escudo e broquel, nós temos que também aplicar isso nas nossas vidas. Quantas são as lutas que se apresentam? Quantas são as flechas, os dardos inflamados do maligno que se apresentam na vida cristã, nas nossas vidas, na minha e na sua vida? E nós não podemos estar insensíveis e às vezes vivendo o dia a dia sem este discernimento, porque eu e você bem sabemos que a nossa luta, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, ela não é contra a carne e contra o sangue, ela é uma luta espiritual. E para uma luta espiritual não vale armas carnais, vale armas espirituais. Então, para nós lutarmos e sermos protegidos pelo escudo, né, por esses escudos, nós temos que nos apegar à fidelidade, ao amor e principalmente à santa palavra de Deus na minha vida e na sua vida. E daí, os próximos versículos 5 a 8, nós conhecemos tão bem, né? Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aquilo que já falei, um texto que tem tudo a ver com guerra, com luta, né? Mas, mais uma vez aqui o salmista, ele se dirige a mim e a você. Quando nós olhamos aqui, né, que
principalmente esse verso 7, que é um verso conhecido, né? Que às vezes algumas pessoas usam também como, quase que como um amuleto, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas calma aí, não é para todo mundo não, é para aquele que está fazendo todos os outros, cumprindo todas as outras atividades que estão relatadas ali desde o versículo 1. É aquela pessoa que está em oração, aquela pessoa que está em intercessão, aquela pessoa que está lendo a palavra de Deus, aquela pessoa que se converteu, aquela pessoa que se batizou, aquela pessoa que dedicou a sua vida, entregou a sua vida ao Senhor, que vive uma vida de intimidade com Deus, como nós falamos já. Então, peraí, com tudo isso que está acontecendo e diante de todas as lutas que se apresentam, aí sim, eu posso olhar para o Deus da minha vida, para o Deus da sua vida, para o Deus das nossas vidas e ter a certeza da vitória diante de tudo aquilo que se levanta contra a minha vida e contra a sua vida. E daí, vai no versículo 9 e diz que porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, né? Outro texto que nós conhecemos também muito bem. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Texto que nós conhecemos, que também, inclusive, naquela disputa do Senhor Jesus com o inimigo ali, né, o Senhor cita, né, esse texto aqui. E aí, mas olha só a certeza que nós temos, porque o Senhor que nós servimos é o nosso refúgio, o Altíssimo é a habitação. E daí diz que nenhuma praga, nenhum mal chegará à nossa tenda. Ou se nós traduzirmos aqui, nenhum mal chegará na minha e na sua casa. Nós podemos ter essa certeza, porque muitos são os dardos inflamados do maligno. Mas quando nós estamos diante da presença do Senhor, quando nós estamos com a vida de consagração, nós podemos ter essa certeza na nossa vida e também na nossa casa. E daí, aqui, como nós falamos, é uma luta espiritual. Fala que aos anjos dará ordem ao seu respeito. E aos anjos mesmo vai dar, né? Porque às vezes a gente está imaginando só que essa luta é aqui. Não, mas aí o Senhor está dizendo que contra os seus filhos, aqueles que se escondem, né, debaixo da proteção do Altíssimo, que está escondido diante da sombra do Onipotente. Agora, ele diz que, inclusive, quando necessário, ele vai enviar anjos, que vai dar ordem a esses anjos para nos guardarem em alguns dos caminhos. Alguns caminhos? Não. Em todos os meus e os seus caminhos. Sabe os seus caminhos que você escolhe na tua profissão? Sabe os caminhos que você escolhe nas decisões familiares? Sabe os caminhos que você escolhe na tua vida sentimental? Sabe os caminhos que você escolhe na tua vida? Em todos os teus caminhos, o Senhor vai estar presente, vai nos orientar e vai nos dar discernimento quando nós recorrermos ao Senhor das nossas vidas. E daí, o verso 12 fala: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés aos pés o filho do leão e a serpente. E aqui é um cenário que eles conheciam muito bem. Para quem andava a pé, para quem andava em local que tinha muitos pedregulhos, que tinha muitas pedras, eles tinham o risco de, nessa caminhada, subindo por vales, né, por desfiladeiros, eles tinham os riscos de tropeçar. E um tropeço lá não era um tropeço simples. Às vezes um tropeço quebrava o pé, quebrava uma perna, causava uma infecção e mesmo poderia levar à morte. Mas agora, aqui, o Davi está usando uma analogia, dizendo que o Senhor nosso Deus vai nos sustentar com as suas mãos, para que nós não tropecemos. Porque às vezes na nossa caminhada, na nossa vida, não parece que às vezes a gente dá umas tropeçadas mesmo? Ou como diriam os mais antigos, né, um trupicão, né? Parece que tem hora que a gente erra, parece que tem hora que a gente toma decisões erradas, e às vezes isso nos
machuca, às vezes isso nos afeta. E daí aqui está dizendo que quando nós quisermos e quando nós entregarmos para o Senhor as nossas vidas, o Senhor vai evitar que nós até tropecemos, que nós até erremos no caminho. Ele vai cuidar dos pequenos detalhes, das pequenas decisões, dos grandes detalhes, das grandes decisões. O Senhor vai cuidar em todo o tempo. E mais do que isso, que quando nós caminharmos, e também naquele cenário que eu e você conhecemos muito bem, diz que vai pisar o leão e a áspide, né, que era uma serpente, uma cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Então peraí, está dizendo que inclusive quando nós caminharmos, mesmo diante dos desafios mais perigosos, mais tenebrosos, porque leão e esse tipo de serpente era o que era mais temido por eles ao andar e ao caminhar por onde eles estavam andando ali. Tinham medo do leão por ser aquilo que nós já conhecemos, que é visível, que é feroz, mas também tinha medo da serpente, que fica escondida, que às vezes nós não vemos. Da mesma forma, aqui está dizendo que independente do nível do perigo, o Senhor haveria de guardar, a ponto de, inclusive, se você pisar, você seria guardado, você será guardado. E daí, talvez essa é uma certeza que nós precisemos acreditar mais, né? Porque às vezes nós estamos confiando muito mais na força do nosso braço. Talvez você está confiando mais na tua força do teu trabalho. Você está confiando muito mais na força da tua competência. Você está confiando muito mais nas suas habilidades. Eu estou confiando mais nas minhas habilidades. Mas para a gente vencer esse nível de perigo, de risco, de problema nas nossas vidas, não tem outro recurso senão nós confiarmos no Deus das nossas vidas, no Deus que cura, no Deus que protege, no Deus que guarda e no Deus que vai continuar guardando a mim e a você. Essa é a nossa certeza nessa noite. Que nós possamos então cada vez mais termos intimidade com Deus, para que possamos ter essa certeza de que seremos guardados pelo Senhor nosso Deus. E daí, nos 3 últimos versos do Salmos 91, é a palavra de consolo para a minha e para a sua vida nessa noite. Verso 14 fala: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Agora, nesses 3 últimos versos, é o próprio Deus falando comigo e contigo. Então olha só o que Deus está falando. Pois que tão encarecidamente me amou, eu amei tanto a Deus, também eu o livrarei. O Senhor está falando para mim. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Está falando a meu respeito, está falando a teu respeito. Ele me invocará, eu invocarei a Deus, você invocará a Deus, e eu lhe responderei. Deus está dizendo exatamente isso. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É a certeza que nós temos. E por fim, o verso 16: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É a nossa certeza de que quando nós nos refugiamos no esconderijo do Altíssimo, o Senhor é o Deus que vai continuar cuidando, me dando abundância de dias, mas cuidando de mim dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. E daí, acima de tudo, e para mim e para você o que é mais importante, é que Ele vai nos mostrar, como já nos mostrou e continua nos mostrando, a sua salvação. Então que nós possamos termos mais intimidade com o Senhor nosso Deus, vivermos o reino conforme o Senhor requer de cada um de nós, e que possamos continuar olhando para o grande dia da volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nos preparar para esse grande dia, e que assim possamos, juntamente com Ele, morarmos e termos acesso às mansões celestiais. Nós vamos orar. Segurança é
pauta atual. Todo mundo quer ter segurança, né? A gente hoje é crescente, né? Todo mundo mudando para prédio, né? Condomínio, que quer segurança. Não é só conforto, você tem igual problema, mas a segurança é uma coisa que a gente busca. E hoje nós aprendemos que Deus é a nossa segurança. Em que aspectos? Todos os aspectos. Físicos, emocionais, espirituais. Onde você tiver uma dificuldade, tua angústia Ele trata. Que você não sabe nem de onde vem. Você já teve angustiado? Qual é o motivo? Às vezes não é aparente. Você nem sabe por quê. Mas o coração acelera. A mente preocupa, o sono se esmaga. Quem sabe tratar dessas coisas? Qual a empresa que você pode ligar que vem dar socorro, que vem trazer segurança? Não tem 190. Tem hora que é só o Senhor nosso Deus. E todo mundo paga por segurança, busca segurança, pede por segurança. E cada vez mais a gente tem focado menos no nome do Senhor. É tempo da gente buscar aonde a gente pode alcançar. Então vamos ficar de pé. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Que a gente possa estar seguro no Senhor, descansando nele, alcançando o seu cuidado. Não deixar de confiar nas suas infinitas mãos. Convidar os presbíteros virem à frente, nós estaremos orando. E você tem a oportunidade de vir. Às vezes, tanta coisa que aflige a alma, né? Tantos enfrentamentos diante de nós, tantas inseguranças. E Deus está aí, pronto. É uma experiência pessoal, foi falado isso. Aquele, põe o teu nome, não é isso que foi dito? Você tem que descansar no Senhor. Tem essa experiência com Ele. Às vezes você buscou em tudo, menos em Deus. E é algo que você não vai alcançar só aqui não, tá? Está dizendo que esse Deus te livra na sua angústia, no perigo, na sua caminhada. É uma experiência que você vai fazer, ó, amanhã cedo, quando você acordar, se você deitar agora. Senhor, eu coloco a minha vida na tua mão, vai comigo, conduz o meu caminho, livra-me dos perigos, livra-me de mim mesmo, daquilo que eu não sei fazer, daquilo que, os perigos que eu mesmo causo à minha própria existência. Deus vai ser contigo. Se você está angustiado, se você está com dúvidas do que está diante de você, desafios difíceis, você tem um companheiro ao teu lado. Venha receber a oração. Eu tenho certeza que o Senhor dará bênção na sua vida, segurança na tua caminhada. Enquanto o grupo estará louvando, nós estaremos orando em nome de Jesus. Senhor, reconheceu que me ofereceu uma
Luzia. Nós estaremos orando durante essa semana. Lembrando também da semana de oração que se inicia hoje em favor da ceia do Senhor e do batismo que teremos no próximo sábado. Que Deus também nos abençoe em tudo que nós viemos a fazer nesses dias. Tenho os pedidos das pessoas que confiam na oração da igreja: Sandro Lima, Luiz Fernando, Maria Fernanda, Lenice, Lucineide, Joana Dark, Paula e Ângelo. Saúde, Luceni, Júlia Brenda, Maria de Fátima, Maria Benedita, Juliane e irmã Amélia. Libertação, Vitor Mateus, Eric, Jefferson, Maria Madalena, Lília e Alderico. E recuperação de cirurgia da nossa irmã Lourdes e a nossa irmã Nelson. Isso. Então vamos agora de joelhos orarmos e pedirmos, não nos esquecermos da ceia do Senhor, do batismo com Jesus. Mas antes, gostaria de cantar o último louvor para os irmãos. Para os irmãos por de pé. Louvor 316, Bendita Segurança. E segurança sobre Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sobre Jesus
Thaleson, convidado para o nosso irmão Adriano. Muito obrigado, Thaleson, pela sua visita. Seja muito bem-vindo aqui, né? Próximo lugar você pode estar aqui conosco novamente. Temos recados. PG dos jovens e adolescentes, amanhã aqui na igreja, às 19 horas. Tem aqui que está maior que a letra. Chá de fralda do Dom, 28 de junho, no domingo, às 15 horas, no salão social da igreja, né? Sugestões de presente aqui, fralda tamanho MG, hoje XG, e haverá um lanche compartilhado. A lista está sendo feita ali no grupo do WhatsApp da igreja. Dom, sai aqui, Dom. Filho do nosso irmão Érica, né? Do irmão Adriano ali. Batismo no sábado, às 15 horas, né? Ali na Paulista, né? E às 19 horas nós teremos a ceia do Senhor aqui. Campanha de oração, né? Teremos oração nos lares essa semana. Amanhã, segunda-feira, na casa da nossa irmã Eliane Pereira. No dia 23, terça-feira, na casa da Diaconisa Dulce. Na quarta-feira será aqui na igreja. Dia 25, quinta-feira, na casa da irmã Vaeb. E na sexta-feira também aqui na igreja. A localização, né, será enviada ali no grupo da igreja. Noite Rosa. Mulher amada e escolhida por Deus. O evento terá início no dia 15 do 8, às 16 horas, ali na Chácara Baruque, com a presença da missionária Silvânia Batista. As inscrições, irmãs, vão até dia 19/7, e no valor de R$100. Mais algum recado? Nós teremos agora também a apresentação do vídeo aqui, né, que foi apresentado ontem. Vamos apresentar novamente aqui o vídeo da doação de sangue. Não precisa sentar, irmãos. Em algum lugar, agora mesmo, alguém está lutando pela própria vida, e o milagre que essa pessoa precisa pode estar ocorrendo nas suas veias. Jesus nos ensinou uma das maiores verdades que o mundo já ouviu: o amor ao próximo. E amar é muito mais do que sentir, é agir. A Igreja Adventista Promessa, em parceria com a Unidade de Coleta e Tratamento de Sangue, UTC, está escrevendo mais um capítulo de esperança. Uma campanha que prova que a fé também se demonstra com atitudes. A campanha Podemos Partilhar Mais do que Pão. São mais de 240 bolsas coletadas e centenas de vidas alcançadas. Porque quando você doa sangue, você não entrega apenas uma bolsa, você entrega esperança. Podemos partilhar mais que pão. Podemos partilhar vida. 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 Irmãos, próximo mês, né, dia 4, nós teremos aqui a campanha, né, de doação de sangue. Será a 10ª campanha, pastor, né, com a expectativa de estar alcançando a bolsa de número 300. Não vou falar lá, o pastor falou, mas acho que não vou conseguir não. A bolsa de número 300, então a expectativa de alcançar, né, que os irmãos possam compartilhar, né, nossos amigos, né, para que nós possamos estar alcançando essa meta na próxima doação de sangue, que será no dia 4/7. Amém? Mais uma vez agradeço a presença de todos os irmãos. Peço que os irmãos ficam de pé. Nós iremos despedir com a bênção apostólica pelo pastor Silvio. Isso, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.